Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera. Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galeras, conforme prometido no final do último episódio, que foi o episódio 60, este será uma continuação dele, mas não uma continuação qualquer. Será uma extensão do assunto com uma coisa muito legal que é o quê? A participação de vocês, ouvintes. Adorei! Gente, vai ser muito legal. Participações muito especiais, áudios muito legais que eu recebi, com reflexões muito interessantes. Então, tô muito animada pra esse episódio. E se você não ouviu o episódio 60, eu recomendo demais que você pause este agora e volte no episódio 60 para ouvir qual foi a reflexão que eu trouxe. Ouça com paciência, ouça com atenção. Reflita aí no seu coração, né? O que vai te impactar. E aí depois você vem aqui pro episódio 61, que é onde a gente vai comentar os comentários, né? A gente vai ouvir alguns áudios de ouvintes do podcast e vai comentar esses áudios que são essa extensão do assunto da reflexão do episódio 60 sobre esses sonhos que não vamos realizar. E está tudo bem. Será que está tudo bem? Não sei, é o que a gente vai descobrir aqui com os áudios da galera. E como que eu obtive estes áudios tão interessantes? Eu mandei lá no nosso grupo de WhatsApp e postei também no meu perfil do Instagram, o @eumarigê, a seguinte pergunta: qual a sua relação com os sonhos que não viraram realidade? Babado, né? Achei uma batalha espiritual fortíssima falar desse assunto. E sem mais delongas, a gente vai agora ouvir o que vocês disseram. Vamos ao primeiro áudio, que quem mandou foi a Vanessa. Oi, galera. Eu me chamo Vanessa Lisiero. Eu tenho 42 anos, eu sou psicóloga, eu sou do Alto Tietê, que é o fundão da Zona Leste de São Paulo. Bom, um sonho que não vai realizar e como eu lido com essa frustração é a maneira de como eu interpreto o fato. O sonho que não vai acontecer é a minha mãe estar na minha formatura. Eu vou fazer a minha formatura agora em maio e eu esperei por muito tempo. E por conta do destino, a eventualidade dela não estar mais presente conosco nessa matéria, eu não vou realizar o sonho de estar com a minha mãe presencialmente na minha formatura. E eu lido exatamente com a ideia de que eu não tenho controle sobre as coisas, eu não tenho controle sobre o universo e não tenho controle sobre vida e sobre morte. Então, o que me resta é apreciar todos os momentos que a gente viveu, lembrar de todas as alegrias, né, e tudo que ela me ensinou, enquanto luz que ela foi, é e sempre será na minha vida. Achei esse sonho da Vanessa, que não vai se realizar, bem sensível, né? Porque ele trata de um assunto que é um assunto muito difícil, muito delicado, que é o luto e a perda das pessoas queridas da nossa vida, com quem a gente fazia planos ou fez planos, né, em algum momento. E acho que isso que a Vanessa trouxe, ele se relaciona muito com aquilo que a gente falou sobre como os nossos sonhos estão sujeitos à ação do tempo e de vários outros fatores que estão absolutamente fora do nosso controle, gente. Então, é muito maluco pensar nisso e ao mesmo tempo talvez pode ser um pouco angustiante para algumas pessoas, mas não tem como fugir, independente, tá? Se você planeja coisas sozinha ou com outra pessoa, você tá sujeita e sujeito a não realizar por fatores externos que não necessariamente te competem. E quer coisa mais fora do nosso controle do que a morte, gente? É tão surreal, né, que a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, inclusive, né? Com a morte, o luto, a falta. Mas é a coisa que a gente, no extremo de tudo, no final de tudo está a morte. E a gente não tem a menor agência sobre ela. Isso é muito maluco. Então, isso foi um fator que eu não comentei no episódio 60. Então eu achei muito legal que a Vanessa trouxe, porque meio que foi uma esfera de acontecimento, assim, que eu não abordei. E tem um motivo pra isso. Eu acho que eu não abordei porque eu, assim, sou muito abençoada, me considero uma pessoa muito sortuda e muito abençoada, porque até hoje eu tive o privilégio e a sorte de não perder pessoas muito próximas, assim, que tenham deixado, assim, uma marca daquelas
muito grandes, assim, sabe? Eu perdi meus avós, né? Mas todos eles faleceram já com uma idade avançada. Meio que no final de um ciclo de vida mesmo, sabe? Eu não perdi nenhum avô, nenhuma avó de uma forma interrompida. A minha avó materna, eu não conheci, porque ela faleceu antes de eu nascer, então não estabeleci uma relação com ela. E meus outros avós, meus 2 avós e a minha avó materna, falei certo? A materna é a que eu conheci. E a paterna que eu não conheci. Eu tive bastante convivência com eles e eles faleceram já velhinhos, então meio que num processo final do ciclo da vida, sabe? Então, não foi algo que eu senti com um impacto meio devastador, assim. Foi uma coisa meio um processo natural da vida. E também pelo contato que a gente tinha, eu acho que não é uma coisa que me afeta diariamente, assim, sabe? Não é uma coisa que pesa no meu coração diariamente. Eu sinto falta deles, sinto saudade e tal. Tenho muitas lembranças boas com os meus avós. Esses lutos não são algo tão presente na minha vida. Então, achei interessante essa visão da Vanessa, que acredito que pode se conectar com muita gente que tá ouvindo, né? E que perdeu uma pessoa querida, muito próxima, com quem tinha planos. E é isso, a gente não tem... Aliás, não só sobre a questão da falta pela morte, mas a pessoa pode não estar mais na sua vida, né? Não é muito maluco isso? A gente faz tantos planos, sonha tantos sonhos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, né? Parceiros amorosos. E, cara, esses sonhos que dependem de 2 pessoas são mais difíceis ainda. Porque se o sonho que só depende de você já é complicado, esses que envolvem outras pessoas, então, gente, é dupla chance de não dar certo. Rindo pra não chorar. Caramba. Como a Vanessa falou, é se apegar às coisas que já foram vividas, às lembranças, à saudade e meio que seguir a sua vida honrando a existência daquela pessoa e o legado que ela deixou, fazendo o seu melhor. Nossos sonhos também estão sujeitos a isso, uma coisa que está totalmente fora do nosso controle. E agora vamos ouvir o áudio da Aline. A Aline tem uma história aí comprida pra contar pra gente. Vamos lá? O ano era de 2008. Eu estava chegando no Rio de Janeiro para fazer mestrado e na UF, e depois de um tempo com muita bateção de cabeça e tendo que procurar trabalho para me manter, porque, né, não sou herdeira, não sou filha do Vorcaro, tinha que trabalhar, tava morando de favor na casa da minha tia, enfim, precisando de ajuda de um, de outro, até para continuar com a minha pesquisa. Lá pelas tantas, uma menina que me ajudou bastante até, me emprestou livros, caralho, falou comigo assim, tá tudo bem desistir. Aí contou o exemplo de uma pessoa que ela conhecia, que tinha largado, não sei o que lá, assim, que o fulano desistiu, ele tentou, não sei se era mestrado ou era doutorado, e desistiu, voltou para a cidade dele, não sei o quê, e tá tudo bem desistir e tal. Eu olhei assim pra cara dela, eu olhei assim pra dentro de mim, eu olhei assim pra cara dela de novo, falei assim, gente, será? Será que é isso mesmo? Isso de certa forma entrou, sabe? Eu não desisti não, sabe? Porque eu não sou dessas. Eu sou turrona, eu sou taurina, e quando eu encasqueto como alguma coisa, eu vou até o fim. Doa quem doer, faça chuva, faça sol, pode cair o cacau do céu, eu vou terminar essa porra. Eu não cogitei, porque inclusive eu saí da minha cidade, fui morar em Belo Horizonte para fazer faculdade, já tinha morado 8 anos fora da casa da minha mãe, eu já tinha passado pão que o diabo amassou, eu tava, assim, calejada, entendeu? Então, assim, desistir não era uma opção, não. Nunca foi. Então, eu falei, cara, eu vou até o final. Só que aconteceu alguma coisa ali, também pelo meio do caminho, algum bloqueio, alguma parada sinistra, que eu terminei e não terminei. É porque demora um tempo, né, pra você fazer a defesa, depois que você faz a defesa, demora um tempo também pra eles poderem processar isso, aí tem que ir não sei o que pro site, sei que nessa eu comecei a trabalhar e eu nunca mais voltei na universidade. E eu precisava pagar aluguel, e também tava cansada dessa coisa de academia, de universidade e tal. Tudo que eu queria era ler um romance, cara. Tudo que eu queria ler era um livro de crônicas. Eu tava cansada de ler sobre cinema, sobre América Latina, sobre política, sobre movimento social, e e lololô. Então, assim, eu fiz mestrado em cinema, mas eu não aguentava mais pegar um livro e qualquer coisa que me lembrasse o que eu fiquei 2 anos pesquisando, entendeu? Então eu fiquei muito tempo assim, fugindo disso, querendo só ver
sériezinha, bobinha, ler coisa nada a ver, não sei o que, tá. Então, óbvio, nunca deixei de ser de esquerda, nunca deixei de ser uma pessoa consciente, de classe e tal, mas eu cheguei a um ponto que eu quis me alienar um pouco dessa vida. E nessa história eu fiquei 10 anos, 10 fucking years, sem pisar na universidade. E eu só fui tirar o meu diploma 10 anos depois, em 2021, em plena pandemia de Covid-19. Eu fiz tudo isso, fiquei 10 anos nesse ostracismo por conta dessa coisa que botaram na minha cabeça de que estava tudo bem desistir lá atrás. E eu não desisti, eu fiz até o final, mas eu não fui até o final, entendeu? É como se você tivesse ganhado a corrida, mas no momento de passar na linha de chegada, você tivesse sentado numa cadeirinha de praia e ficado ali, ó, do lado da linha de chegada, bater na mão pra todo mundo, mas não cruzado. Entendeu? Eu demorei 10 anos pra cruzar essa porra. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, de fato, nessa grande maratona que foi o mestrado, demorou 10 anos. Aí era Covid, é lógico que eles demoraram bastante pra responder meus e-mails e solicitar o meu diploma. Eu baixei lá em Niterói presencialmente, peguei o diploma e eu chorava bicas. Eu chorava bicas igual a criança. Cheguei em casa, peguei a foto do meu pai, que já é falecido, meu pai tem 20 anos que morreu, e eu falava assim pra foto, é por você, pai, toma aqui, eu tô te dando, por tudo, por toda a nossa família, por você, pela minha mãe tá viva, mas assim, por ela também, por todo mundo, por todos os que vieram antes de mim, por todas as pessoas que não conseguiram estudar, por todas as pessoas da minha família que sempre tiveram que ralar e que nem sabem, mas que desistiram de viver, Meu pai morreu de alcoolismo, meu pai morreu doente, de câncer. Então, assim, muitas camadas, entendeu? Muita emoção que eu tava ali colocando pra fora, do tipo, sua filha que fez aquilo que você pediu pra fazer quando você tava, a última vez que eu te vi em vida, porque meu pai, a última vez que ele falou comigo, que ele estava vivo, ele falou assim, minha filha, continue estudando, continue seguindo a sua trajetória, nunca deixe de estudar, você me dá muito orgulho. E depois eu fui embora da minha cidade, eu voltei para fazer faculdade, eu morava em Belo Horizonte, e ele falou, pode ir embora agora, pode ir lá para onde está sua mãe. No dia seguinte eu fui embora e ele faleceu. Então, 10 anos depois, conquistar o meu diploma de fato e atravessar a linha de chegada foi como se estivesse fazendo aquilo que meu pai pediu para eu continuar fazendo, sabe? A gente desiste de muitas formas, mas a gente também não desiste de várias outras, sabe? Eu só tô onde eu tô hoje e insistindo em viver com a minha profissão, com o fato de eu ter sido uma pessoa que saiu do interior de Minas e não ter onde cair morta e até hoje tá batalhando pelo meu sonho de ser uma profissional jornalista de comunicação no Rio de Janeiro, é porque eu sou muito cabeça dura, sabe? E eu não desisto fácil, não. Esse da Aline, eu achei que teve 2 pontos que me chamaram a atenção, assim, 2 pontos muito interessantes. O primeiro deles foi essa menina X aí, que veio pra ela com essa ideia de que tava tudo bem desistir, sabe, durante o mestrado. É um tipo de comentário que você fica pensando o quê? É fã ou hater, né? Porque uma pessoa que quer a gente bem, tá, sei lá, vendo a gente sofrer e fala, amiga, tudo bem desistir, né? Fica tranquila, não sofra tanto. Tem esse lado que pode ser um lado positivo. Mas, num lado hater, pode ser só uma pessoa que quer te ver pra baixo. Só uma pessoa que não quer ver você prosperar, que não quer ver você terminando o mestrado por diversos motivos. Pode ser que ela tenha inveja, pode ser que ela tenha ciúmes. Pode ser que ela tenha rancor, pode ser que ela seja recalcada porque ela não vai conseguir terminar. O mestrado dela, que ela está com dificuldades, pode ser tantas coisas, porque a gente não tem como saber o que se passa no cerebrinho das outras pessoas. As pessoas são meio maluquetes. É assim, cada um que sabe o nível de loucura que tem ali dentro, né? Por mais que a pessoa dê sinais, demonstre, fale, no final das contas, a essência da maluquice que tá na cabeça dela, só ela poderá dizer. Então a gente nunca vai saber. Nem a própria Aline, talvez um dia saiba por que essa garota veio com essa ideia de falar que tudo bem desistir. O que vocês acham desse comentário? Eu fico dividida, como eu não tava lá, né? E eu não conheço a garota, não vou afirmar que se foi pura maldade ou se ela quis ser gente boa, porque eu acho que, eu fiquei pensando aqui, se fosse uma amiga minha
uma amiga muito amiga, que eu tivesse ali vendo que ela tá com muita dificuldade, ou tá sofrendo muito pra terminar um mestrado ou um doutorado e tal. Cara, se eu visse que a pessoa tá em muito sofrimento por algum motivo, eu acho que eu falaria que tudo bem desistir. Porque eu acho que, no final das contas, a gente precisa ter um mínimo de bem-estar ali, né? Não dá pra gente viver em sofrimento profundo. E tem sofrimentos profundos que levam a gente a processos perigosos até, né? Que pode deixar a gente num fundo de poço difícil de sair. Então, dependendo da situação, dependendo do estado em que eu visse a minha amiga, eu acho que eu falaria também que tudo bem desistir. Mas é isso, depende muito de quem é a pessoa, em que nível de sofrimento que ela tá, o nível de intimidade que eu tenho com ela, o nível de amizade, carinho e torcida que eu tenho por aquela pessoa. Então aqui não tem como a gente saber. Existe a possibilidade de ter sido um tipo de cuidado, mas existe uma possibilidade tão grande quanto de ter sido apenas uma sacanagem. E aí o que eu achei curioso, que eu acho que merece um destaque aqui, é a Aline ter falado que isso entrou na mente dela de alguma forma. Não é louco isso? Porque assim, por mais que a menina, pelo que eu entendi, não fosse alguém importante pra ela, assim, alguém com uma opinião super relevante pra ela, entrou na mente dela. E quantas vezes também, né, a gente não permite isso? Acho que entra no outro lado, o lado de não desistir, né? A importância do não desistir, isso entra pelo lado da gente tomar cuidado com quem quer fazer a gente desistir. Ou ainda, qual foi a voz que tentou fazer a gente desistir de alguma coisa? Pra gente entender se aquela voz tem uma boa intenção com a gente ou não. É isso, tem muitas vezes que a pessoa que fala pra gente que tá tudo bem desistir, não necessariamente ela tá fazendo isso pro bem, entendeu? E às vezes tá. A gente tem que ter esse filtro também de qual é a voz, né, que tá mandando a gente desistir. É uma voz interna que vem de um lugar, assim, autêntico, um lugar que, assim, isso realmente não faz mais sentido pra mim? Ou é um sonho, uma vontade, uma meta, um desejo que foi, de alguma forma, infectado pela palavra de outra pessoa, pela ideia de outra pessoa, pela opinião de outra pessoa. Isso acontece bastante, tá? Né? Porque aí, assim, você tem um sonho lá, vamos supor, vamos usar o mestrado aí de base. Você tem um sonho do mestrado. Aí você tá lá, firme e forte, o negócio já é difícil, já demanda super atenção, super força de vontade, disciplina e tal. E aí uma pessoa X fala um negócio e contamina aquele seu sonho. Mas você tava com a motivação certa. Só que você foi dar ouvido pra um terceiro, pra uma outra parte da história, e ela contaminou o seu sonho, aí você vai lá e fica com aquilo reverberando e acaba desistindo. Pela voz de outrem. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Cuidado com quem fala as coisas pra você, cuidado com quem você ouve e com quem você leva a sério a opinião. Né? Porque assim, pra pessoa, se você tá um pouquinho fraca das ideias, coisa pouca, viu? Você tá um pouquinho bambeando ali, tá um pouquinho em dúvida. E aí vem uma pessoinha X ali, e mete uma ideia errada na sua cabeça, é 1, 2. Porque a ideia errada da pessoa, ela encontra eco na sua própria dúvida, aí já era, galera. Aí você fala, foi um sinal. A pessoa falou que eu podia desistir, é porque eu já queria desistir, e aí eu vou desistir, fosse tudo, vou jogar tudo pro ar. Vocês estão entendendo? Então acho que esse é o primeiro ponto de atenção aí. O segundo ponto, que eu achei fofo, que é o que tá no final do áudio dela, os sonhos que a gente realiza em homenagem a outras pessoas. Achei fofo isso. Ela contou da questão de anos depois ir pegar o diploma em 2021 e chorar e ficar muito emocionada, lembrando do pai dela, meio que oferecendo esse diploma, né, em homenagem ao pai dela. Então eu achei isso bonito também, porque eu achei também legal a imagem que ela usou de fazer a maratona e ficar com uma cadeira de praia antes de cruzar a linha de chegada. Gente, é muito bom isso. Essa imagem é muito boa, porque tipo, é isso, você corre a maratona inteira, aí você chegar perto da linha de chegada, você abre uma cadeira de praia e senta. E o que ela falou também de bater na mãozinha de quem tá passando por você e passando na linha de chegada foi foda também. Achei muito surreal, tipo, por que a cadeira? Entendeu? O que aconteceu ali, naqueles passos antes de cruzar a linha de chegada, pra você abrir a cadeira e ficar lá? Qual foi a ideia que tomou conta? Muito doido. Mas passando disso, quando ela resolveu, de fato, cruzar a linha de chegada em 2021, que ela pegou o diploma, olha que forte isso, né? De poder, de alguma forma, honrar esse pai e oferecer pra ele essa conquista. Então, assim, pode até ser que o sonho dela tenha mudado, pode até ser que, sei lá, esse mestrado não fosse mais tão importante pra ela, mas ela poder fazer isso em homenagem à memória do pai, que teve um papel importante na realização desse sonho, foi o que fez ela, anos depois, cruzar essa linha. Achei bonito isso, eu acho que esses sonhos são super válidos, né, da gente
carregar, óbvio, desde que não gerem um peso e um sofrimento maior do que a gente pode suportar. Eu achei bonito, eu acho que é algo a se considerar. Eu acho que sim, vão ter sonhos, sim, que a gente vai seguir carregando, mesmo ele não fazendo mais tanto sentido, mas porque ele aquece a memória ou homenageia a memória de uma pessoa querida. É o tipo de sonho que, mesmo que não faça mais tanto sentido, mesmo que aquela sua versão que sonhou aquilo não esteja mais viva ali dentro de você, se você carrega em memória de alguém que você amou muito, que você ama muito, por que não, né? A gente ter memória é uma coisa importante também, pra manter nossas raízes firmes no chão, né? Então achei muito bonito isso. Obrigada, Aline, por esse insight, viu? Amei. Agora vamos ouvir o áudio do Eric. Eu tenho uma relação mais de observação, né? Porque eu tenho uma ideia muito de que a vida é cíclica, sabe? Não só a vida é cíclica, mas eu também, sabe? Então já tive várias coisas que eu desejei e não se tornaram realidade, mas que eu vejo que no dia de hoje, pra mim não fazem tanto sentido, porque durante todo esse tempo eu mudei também, né? Então a gente tem uma ideia muito fixa de quem nós somos, né? A gente tem muito na cabeça que a gente é assim, a gente gosta disso, a gente faz as coisas dessa forma, mas viver no dia a dia a gente vai mudando aos pouquinhos. No micro, bem pouquinho, aos pouquinhos a gente mal percebe, mas a gente muda também, né? E certos desejos que eu tinha antes talvez não cabem pra mim, pra quem eu sou hoje, sabe? Embora eu possa ser teimoso pra querer bastante, mas é sempre aquela história, quando a gente deseja muito alguma coisa, a gente corre atrás, e aí depois de um longo período de vida a gente consegue conquistar, e não é com aquela mesma excitação e animação de antes, né? Mas porque a gente tá sempre mudando, sabe? Eu vou sempre analisando quem eu fui, onde eu quero estar e o que eu quero fazer e o que faz sentido, sabe? E todas as coisas mudam. Eu achei legal o que o Eric falou. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no episódio anterior. É essa observação constante de quem a gente foi, de quem a gente é, de quem a gente tá se tornando, pra ver os sonhos que ainda fazem sentido, né? Ou não. E que a gente tem que deixar pra trás. Então eu achei interessante, achei muito legal o que ele colocou sobre a gente mudar, nem que seja de uma forma micro, todos os dias a gente muda, né? Então eu achei isso também bem legal, essa ideia de que as mudanças não acontecem assim, passei 10 anos exatamente igual, fixa, e aí depois, no 11º ano, eu tive uma transformação radical do nada, sabe? Porque nada é do nada. A Bárbara sempre me fala isso na terapia. As coisas não são do nada, então eu achei interessante essa observação também do quanto a gente muda aos pouquinhos, né? O quanto esse movimento também faz parte da vida, da mudança eterna, constante e pequena. Mas o ponto de destaque pra mim total desse áudio foi a síndrome de Gabriela, que o Eric expressa muito bem na frase: ideia fixa de quem nós somos. Gente, isso é síndrome de Gabriela. Se você nunca ouviu isso, é uma coisa muito interessante que algumas pessoas falam assim nos círculos terapêuticos, que a síndrome de Gabriela é aquela pessoa que ela sempre fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim, Gabriela. Sabe essas pessoas? Você conhece alguém assim, eu acho? Nossa, gente, eu tenho ranço. Tenho ranço de quem fala isso. Eu sou assim. Eu gosto disso. Eu não gosto daquilo. Essa ideia fixa. Eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim. Querida, não. Sai dessa, que coisa chata. Acho que tem coisas, sim, a gente vai levar por muito tempo. Gostando ou não gostando. Pode ser que desde sempre pra sempre, ok. Posso não gostar de caqui pra sempre. Mas nem tudo, né? Essa ideia fixa de quem a gente é. Nossa, eu morro de preguiça. Sai dessa. Eu não gosto nem de conviver com gente assim. Porque eu detesto gente que é estagnada, que fica tipo, eu sou assim. Sou assim, não vou mudar. Vocês que se adaptem. Meu ovo. Não. Então, acho que vale um ponto de atenção aqui. Se você conhece alguém com síndrome de Gabriela, ou se é você a Gabriela, né? E se for você, você põe a mão na consciência e você flexibiliza um pouco. Porque, assim como o Eric falou, não existe ideia fixa. Nós não somos algo fixo. Nada é fixo. E todo dia a gente muda um pouquinho, tá bom? Então vamos levar isso pro coração, vamos levar essa lição aí. Vamos agora ouvir o áudio da Miriam. Primeiro que eu não sei se não vão virar realidade. Porque veja, o que é não virar realidade? Porque às vezes você tem um sonho, e aí você, por exemplo, dá um exemplo bem banal. Eu quero um carro, e eu quero aquele carro, sei lá, eu quero uma SUV e tal. E aí vai passando a vida e tal, e aí de repente uma SUV nem faz mais sentido, você tá entendendo? Então não necessariamente não é que aquele sonho não vai virar realidade, é porque ele muda. Então assim, você continua querendo um carro, mas daí não é mais uma SUV, sei lá, é um Volvo, por exemplo, que hoje você tem uma família, que sei lá, 10 anos atrás você pensava que não queria ter também. Aí uma coisa que não era um sonho, passa a se tornar um sonho, vira uma realidade, e aquele teu sonho da SUV vira um sonho
de um Volvo. Você tá entendendo? Então, qual que é a relação com o sonho? É você entender que o sonho muda. Que nem sempre você vai, desde os 15 anos lá, você vai ter o mesmo sonho. Vou dar um exemplo. Eu sempre quis me casar na igreja com tudo que tem direito, tarará. Mas de repente você conhece uma pessoa incrível, maravilhosa e tal, e vocês começam a viajar. Uma pessoa que viaja muito, que vocês têm uma vida super discreta, uma vida de vocês. Aquela vidinha legal, só vocês, e aí de repente aquele sonho daquele casamento com pompa e circunstância já não faz tanto sentido. De repente, você só quer casar numa igrejinha da cidade interior do Nordeste. Você entendeu? Então, o que é o sonho, se não tão mutável quanto a nossa vida? Eu acredito que o sonho, assim como tudo nessa vida, ele não é permanente. Não tem como você dizer qual que é a tua relação com o teu sonho, porque qual é o teu sonho? Porque o teu sonho hoje, ele pode não ser o teu sonho daqui 2 dias. Daqui uma semana pode ter mudado o sonho. Pode ter acontecido alguma coisa, as coisas podem ter melhorado, pode ter mudado a tua cabeça, pode ter mudado, coisas podem ter acontecido, pessoas que você conheceu. Então, a relação com o sonho é entender que ele é mutável, assim como todo o resto. Achei que o áudio da Miriam tem tudo a ver também com o que a gente falou, e eu achei que ela colocou de um jeito diferente. Me ajudou a mudar um pouco a perspectiva do que eu falei no episódio anterior. Não muda de direção, então ela tá indo na mesma direção que a gente foi, mas ela foi por um outro caminho que eu achei interessante. E que se conecta também com o áudio do Eric, que não é que o sonho não vai virar realidade, é que ele vai virar realidade de um outro jeito. Eu achei isso bem legal, porque inclusive acho que muda um pouco a nossa perspectiva de não estou realizando, né? Sonhos que não vou realizar, será? Ou sonhos que eu vou realizar de um jeito diferente. Achei legal, achei que isso pode trazer inclusive pra gente uma perspectiva mais positiva, mais otimista, né, mais alegre, mais acolhedora. 2 exemplos dela que eu achei legais, né? O do carro, que você pode até querer um carro. Aí um dia você quer o que você pode querer? Um Fusca. E 10 anos depois você quer uma HRV. Mas você ainda quer um carro, mas não vai mais ser o Fusca. Então você não precisa ficar triste porque você não quer mais o Fusca. Você pode só ficar feliz porque agora você quer uma HRV e conquistou. Ou não. Ou depois você vai querer uma Kombi. E a questão do casamento também me pegou, porque quem nunca, né, gente? Nem que se fosse quando era jovem. Quem nunca deu uma sonhadinha com quem ia casar, o jeito que ia casar? A gente, quando era criança, fazia aquelas brincadeiras do papel. Vocês lembram? Que fazia assim, fazia um negocinho de papel, que enfiava os dedos assim, e aí você ficava abrindo e fechando o papel, uma dobradura. E aí, em cada parte dessa dobradura, você escrevia um negócio que era, tipo, quem ia ser seu marido, sei lá, ler a primeira letra do nome, se ia ser alto, baixo, moreno, loiro. Lembra? Vocês lembram disso? A gente fazia muito essa brincadeira na escola. Tinha várias, aliás, não era só essa. Tinha umas outras que a gente escrevia também, usava papel de bala, usava número. Quem viveu sabe. Então, de alguma maneira, nem que fosse assim, quando a gente era mais criança, a gente sonhou com esse negócio, vou casar assim, vou casar assado, nanana. E aí, de repente, você encontra uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você sonhou, mas que é uma pessoa muito legal, é até mais legal. E a pessoa quer casar de outro jeito e você esquece aquele sonho mais jovem, infantil, e você sonha outro sonho e casa de um jeito ainda mais legal que você nem imaginava. Então eu achei legal essa perspectiva de que os sonhos são tão mutáveis quanto nós e as nossas vidas, né? Então a gente pode pensar de um jeito bonitinho que, exatamente como o Eric falou, os sonhos vão mudando um pouquinho todos os dias, né? E a gente não precisa ficar chateada, a gente não precisa ficar triste com um sonho que morreu, um sonho que desapareceu, porque talvez ele só tenha se transformado. Eu achei mais felizinha essa ideia. Eu gostei. Obrigada, Miriam, viu, pela sua participação. Eu achei que foi uma paulada necessária. Agora o 5º áudio com participação da Dani. Vamos lá. Me fez perceber que esse sentimento, ele mudou com a mudança de categoria de adulta jovem ou adulta premium para adulta sênior, né? Então, antes, assim, existia uma frustração, uma sensação de fracasso, sempre que um sonho não se realizava ou então que eu desistisse de insistir ali, né, para realizar aquele sonho. Na verdade, o que eu consigo perceber hoje é que essa sensação de fracasso, ela era muito mais uma questão de o que a sociedade, as regras e crenças estavam esperando de mim do que realmente uma sensação própria, né? Porque eu acho que existem até sonhos que são esperados que as pessoas se realizem, né? Para garantir ali um padrão normal do que a sociedade
determina para cada pessoa. Então, assim, se olhar bem fundo, eu acho que a questão é muito mais em relação aos outros, a expectativa dos outros em relação a nós mesmos, né? Do que como eu me sentia realmente. Porque, se for considerar, nem acredito que a sensação real fosse mesmo essa de fracasso. E agora, como eu sou uma adulta sênior, eu consigo perceber isso muito mais claramente e acho que tudo tem a ver com a sua alma, né? O que é realmente que a sua alma deseja, né? Os sonhos da sua alma. Quando a gente está em conexão com isso, não tem problema desistir, porque o nosso corpo sabe o que é melhor pra gente, a nossa alma e tal. Então isso até me fez lembrar uma música que eu gosto muito do Belchior, Coração Selvagem, um trecho que fala assim: eu não quero o que a cabeça pensa, eu quero o que a alma deseja. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que com a maturidade de uma adulta sênior, eu consegui modificar esse sentimento, tentando me conectar mais com a minha alma e isso traz uma paz que quando eu era adulta mais jovem, talvez eu não conseguisse perceber. Cara, muitas camadas aqui no áudio da Dani, mas o que mais se destacou pra mim foram duas coisas, na verdade. O primeiro é ela ter usado as terminologias de adulta júnior e adulta sênior, né? Adulta jovem e adulta sênior eu amo. E eu adotei isso pra minha vida. Os níveis de adulta, porque falar adulta não contempla todos os níveis de adulto que a gente tem. Então, isso me ajuda muito a me posicionar no espaço-tempo e posicionar as pessoas no espaço-tempo. Porque a pessoa de 20 e poucos anos, 25, é uma adulta. Mas ela é uma adulta júnior ainda. 20, 25, é maior de idade. Não é mais adolescente, mas ainda é jovem, mas é um jovem adulto. Então é um adulto júnior. E a pessoa que tá aí dos 30, sei lá, os 45, 50, adulto sênior, adulto pleno. Aí depois o adulto sênior, então eu achei muito legal. Então, primeiro, obrigada, Dani, por adotar também essa terminologia. Eu tô fazendo o meu melhor pra popularizar isso, tá? Que eu acho que define muito bem as diferentes gerações. E ainda nessa linha, eu achei legal essa relação que ela fez entre o quanto a gente vai ficando madura e o quanto a nossa relação com os sonhos não realizados também vai mudando, né? Que talvez até uma certa idade, a gente vai sentindo muita frustração e que a gente nem percebe que a frustração não é nem nossa, às vezes. Que a frustração é dos outros. Então, a nossa família, nossas amigas, nossas professoras, quem mais, nossos parentes e tal, tipo, que ficam frustrados por nós. Ai, você ainda não casou? Ai, você ainda não teve filho? Ai, você ainda não terminou o mestrado? Ai, você ainda... Sabe assim? Então, aí a gente fica se sentindo um lixo, um cocô. Mas no fundo a gente nem queria essas coisas. Eu nem queria casar, nem ter filho, nem fazer mestrado. Mas o pessoal fala tanto que aí você vai o quê? Sentindo essa frustração em você. Você vai sentindo que é você que tá frustrada. Tanto você ouvir, aquilo vai te contaminando e você começa a acreditar que é sua aquela ideia. Que é você que tá frustrada. Com a maturidade, ai, maravilhosa. Maturidade gente, é tudo. Amadurecer é muito bom, juro. Ficar mais velha, amadurecer é gostoso, é ótimo, é maravilhoso. As coisas que você vai adquirindo com a maturidade é bom demais. E essa é uma das coisas. Você conseguir se perceber melhor e fazer melhor essa separação do que realmente é uma frustração sua por não ter realizado e o que era uma frustração dos outros. E quando você faz essa separação, fica tudo mais leve. Porque você vê que talvez você fique frustrada por alguma coisa que você não realizou. E não é que a gente fique isenta, né? A relação acho que melhora, a gente adquire uma perspectiva diferente de tipo, poxa, não aconteceu, eu não sou herdeira. Não aconteceu porque é impossível você ficar milionária, bilhardária no capitalismo, sendo uma pessoa decente. Ou começando numa classe média. Então tem coisas que você vai, ao adquirir mais consciência, a coisa fica mais crítica e, portanto, mais realista, menos idealizada e acho que de alguma forma mais leve, apesar de continuar sendo frustrante. Mas tem outras coisas que você se livra. Porque você vê que não era seu mesmo, aí você consegue falar, ué, mas isso aqui... Eu me conheço bem, eu já me conheço há bastante tempo. Eu me conheço, sei lá, há 40 anos. E isso aqui não tem muito a ver comigo, não. Eu que vivo comigo aqui há 40 anos, posso dizer que isso que vocês estão falando, essa expectativa aí, cara, não tem muito meu perfil. Não tem muito minha cara. Então, talvez não seja minha, entendeu? E aí você... só larga, você fala, isso aqui é da minha avó, viu? É ela que esperava isso de mim, ela que achava que esse era o certo. Mas assim, nada a ver comigo, então eu vou largar. E muito bom isso. Coisas que a maturidade te traz. Então, essa mudança de relação com a frustração e com os sonhos conforme a idade. E queria deixar um destaque especial aqui, a música que ela falou aqui, O Coração Selvagem, do Belchior. Vamos repetir pra ficar bem fixa, pra gente ter ela como um novo mantra pra nossa vida? Vamos combinar, vamos dar a mão e vamos repetir juntas essa frase? Vamos lá, vem comigo. Não quero o que a cabeça pensa, quero o que a alma deseja. Pausa. Puta merda, bom demais.
Bom demais. Obrigada, Dani, por mais essa. Amei. Estamos chegando ao final, penúltimo episódio agora da Mari, conhecida como Mari Deboche, uma pessoa maravilhosa que conheci na faculdade. Vamos ver o que Mari tem a dizer. Frustração. A resposta para sua questão no Instagram é frustração, Mari. Tô tentando trabalhar essa frustração, mas ela é enorme. É bem complicado isso. Eu não sei se me falta maturidade, se a maturidade faz a gente se frustrar menos, ou na verdade todo mundo ficar frustrado, mas é muito frustrante, né? A gente ter planos, ter sonhos e a vida sinalizar e mostrar que simplesmente não tem como acontecer nessa passagem. Não vai dar tempo, ou a gente não desenvolveu as skills necessárias. É isso, querida. Mari trouxe aqui uma realidade que eu talvez tenha negligenciado. Que o meu jeitinho sagitariano tenha ignorado. Não foi de propósito, mas pode ser que eu tenha passado por cima de um ponto que é necessário a gente falar, que é frustrante. E talvez a gente não consiga não lidar com todas as frustrações melhor com a idade, como analisamos no áudio anterior da Dani. Talvez a gente vai ficar com raiva e frustrada. E é isso, é tão simples quanto isso. Porque eu acho que a Mari foi muito boa, porque ela foi muito objetiva. Muito prática e objetiva de falar. Frustração pra caralho. É frustração a palavra. O jeito que eu lido é frustrada. Estou trabalhando, mas estou muito frustrada ainda. Ela é enorme, né? Eu achei bom, porque acho que é também uma realidade necessária pra gente encarar. Que nem tudo são flores. Talvez nem tudo seja superável. Talvez nem tudo seja resolvível. Não sei, essa aqui, a da Mari me deixou com mais perguntas do que respostas. Porque as perguntas que eu anotei, inclusive, depois de ouvir o áudio da Mari, foram: como lidar com essa frustração? Tem alguma forma melhor de lidar ou menos pior? Isso passa em algum momento? Existem caminhos para atravessar essa frustração? E eu confesso que não tenho muitas respostas, porque talvez tenha coisas que não tenha mesmo solução. Talvez tenha coisas que a gente vai só ter que carregar a frustração ali com a gente. Talvez fique menos pesada. Talvez um dia fique menos amarga. Mas talvez a gente não se livre totalmente. Nem com a idade, nem com a maturidade, nem com a mudança da vida, nem com a mudança de fase, nem com a mudança de personalidade. Talvez tenha algumas que vão ficar ali. Enfim, achei uma reflexão importante também. Apesar de não ir pro lado tão otimista que eu tô acostumada. Então eu acabo ignorando. Acho importante algumas pessoas trazerem isso pra me trazer de volta pra realidade. Então, Mari, muito obrigada por ter aberto seu coração. E é isso, continuarei refletindo aqui sobre essas perguntas que eu falei. E quem sabe um dia eu volto com a resposta ou não. O último áudio desse episódio, temos a participação de Thaísa. Thaísa de BH. Vamos lá? Engraçado, eu tava hoje indo pro Pilates, e é uma subida, eu moro em Belo Horizonte, tem ladeiras, né? Eu comecei a sentir muita vontade de chorar mesmo. E aí, claro, né, uma adulta na rua faz o quê? Segura o choro. Fui segurando a ponto de ficar sem ar. E começar a subir assim, meio que fazendo aquele barulho de assim, sabe? Meio segurando o choro e também sem ar. E era pensando nisso, era pensando justamente nos sonhos que não realizaram, nos sonhos que não se realizaram, nos sonhos que não aconteceram, nas coisas que mudaram no meio do caminho. Foi um pouco disso, um luto do que eu não tive, ou um luto do que eu poderia ter sido. Eu acho que tem muito a ver com o momento que eu tô na vida, eu não imaginava que eu ia ter esse momento de 40 a mais, né? Note que eu não dei o número da minha idade, mas é isso, tá no espectro 40 a mais, que é justamente isso de pensar e não ter certeza ou não estar tranquila com os rumos da vida, por melhor que ela esteja. Então é um pouco disso, assim, sabe? Olhar e falar, caramba, quando eu tinha 20, eu tinha tantos sonhos, e hoje eu tenho todo ferramental para realizar esses sonhos, mas eu não quero. Ou então simplesmente eu desistir, entre aspas, de alguma coisa, porque não fazia sentido mais, mas ao mesmo tempo ficar aquela coisa assim, pô, eu queria. Ou por que eu queria? Por que eu não fico em paz com isso? E é isso. Não dá, não vem paz, mas... A primeira coisa que eu queria destacar do áudio da Thaísa é a imagem dela com vontade de chorar subindo a ladeira. Gente... Thaísa, desculpa, eu tô rindo com respeito, tá? Eu estou rindo com respeito ao seu momento, ao que você viveu, tá? Eu te falei isso na mensagem que eu te mandei depois que eu ouvi seu áudio, que eu senti essa tristeza daqui, tá? Enquanto eu ouvia seu áudio e mentalizava essa cena de você com vontade de chorar, segurando o choro, subindo a ladeira, eu senti aqui dentro. Senti aqui da minha casa, do Ipiranga, em São Paulo, a sua vontade de chorar de BH, na ladeira.
Então eu entendo, eu estou rindo com respeito. É porque a cena em si, e aí tem um outro adendo, né, dela falando que tá indo pro Pilates. Então, a cena de uma mulher indo pro Pilates com vontade de chorar pelos sonhos não realizados, subindo uma ladeira ofegante, é muito boa, mas entenda, não, tipo, numa chacota. É muito boa como uma imagem da vida adulta, eu acho, indo pro Pilates chorando na ladeira. Então, primeira coisa que eu queria destacar é isso que eu achei maravilhoso. A segunda coisa é que ela trouxe também o que a gente falou no episódio anterior sobre esse luto, né, essa sensação de luto, essa tristeza, que é uma tristeza diferente de outras tristezas, que é aquela tristeza melancólica, a tristeza da saudade do que nunca vivi. Tá muito em linha com o que a gente comentou no episódio anterior, assim, esse pesar, que não chega a ser uma tristeza desesperada. Ela nem é muito fácil de lidar, porque ela não é tão expressa, não é tão objetiva, tão material. Essa tristeza por algo não vivido, ela é meio vaga, né? Ela é meio sutil, meio subjetiva, então você não tem aonde projetar ela. Ela fica meio nesse vazio, assim, nesse não lugar, porque é sobre uma coisa que nunca existiu. Então é um luto complicado também, porque é um luto de uma ideia, é o luto de uma fantasia. E uma fantasia, ela é nada mais do que isso. Uma fantasia, ela nunca existiu, e possivelmente nunca vai existir, e você tá triste porque ela nunca vai existir, sendo que ela nunca existiu. Então você não teve nenhum contato com ela, mas você tá triste. É muito maluco, porque você se relacionou com a fantasia, entendeu? Então existiu uma troca de energia, uma relação com a fantasia que você criou. Então é claro que ela morrer é triste, ainda que seja algo totalmente subjetivo. Nossa, etérico. Vocês estão acompanhando? Nossa, achei bonito isso. E aí tem um outro ponto que ela traz que é: estou bem, minha vida tá boa, mas eu não estou tranquila com os rumos que minha vida tomou, por melhor que ela esteja. Achei essa frase forte também. Tipo, não estou tranquila por mais que esteja tudo bem. E aí ela vem com que pra mim foi tipo o auge. Eu tinha tantos sonhos aos 20 anos e hoje que eu tenho as ferramentas pra realizar os sonhos, eu não quero mais. Meu Deus! É muito complexo. Gente, é muito complexo ser uma pessoa humana e pensar. É muito complexo, cara. Eu fico pensando como que a gente saiu de catar umas frutinhas na árvore, dormir no chão e fazer cocô no mato e tomar uma água do rio pra isso. Vocês não acham muito maluco? Como que a gente tá agora é isso aí? Pensando que a gente tem as ferramentas para realizações que a gente não quer mais realizar, e aí a gente fica triste porque a gente não quer mais, só que na verdade se a gente não quer, a gente deveria ficar feliz. E aí fica a pergunta que Thaisa trouxe, que eu trouxe também no episódio anterior, que é uma pergunta que eu faço muito pra Bárbara, que é: por que eu queria e eu não quero mais? Bárbara, me explica. Terapeuta, me explica. Eu preciso saber. Era tão importante e agora não é mais, por quê? Onde é que foi parar? Onde ficou? Onde que eu esqueci? Sabe? Onde que eu perdi? Dá pra recuperar? Mas eu nem quero tanto assim, porque eu já tô sem pique, sem energia. Eu mal tô com gás pra poder realizar os de agora, os sonhos de agora. Será que eu quero recuperar os de antes? Que vai ser mais um trabalho? Mais um item pra minha lista? Não sei. Mas ao mesmo tempo não tá difícil largar. Por qual motivo? Vários. Entendeu? Apego a quê? Apego à versão de quem eu era? Apego ao sonho? Apego à expectativa dos outros? Caramba. Muitas coisas. Muitos questionamentos. E mais uma vez, poucas respostas. E aí eu deixo tudo isso pra vocês, o quê? Pensarem na terapia de vocês, tá? Acabaram nossos áudios, da Thaisa foi o último. Agradeço demais todo mundo que participou, todo mundo que tirou ali uns minutinhos do seu dia para mandar áudios para o nosso podcast. Agradeço de coração a participação de vocês, eu fico muito feliz de ver as pessoas engajando, porque eu ainda tenho aquela ideia de que, poxa, ninguém ouve meu podcast. E aí quando as pessoas ouvem, ainda mandam áudios, eu fico, caramba, as pessoas ouvem e interagem com o meu conteúdo. Caramba! Tem gente que ouve e tem gente que pensa sobre ele. Caramba, que legal! Então, continua me surpreendendo, então eu agradeço demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento de ideias, a gente ter expandido um pouco mais as reflexões. Eu amo isso, eu adoro essa expansão, esses outros pontos de vista. Eu realmente acho incrível, acho estimulante, assim, sei lá, ouvir as vozes, as ideias de outras pessoas. Isso abre muito minha mente. Então eu espero que vocês também tenham gostado, que tenha colaborado também pra reflexão de vocês que estão aí ouvindo. E é isso, minha gente. Mandem aqui os comentários de vocês no seu agregador de podcasts preferido. Deixa estrelinha, deixa sininho, deixa comentário, compartilhe o nosso episódio. Se quiser falar comigo, é só me escrever lá no Instagram, @eumarigê.
com esse último G mudo, ou aqui no e-mail que tá na descrição do episódio, podcastdamarigê@gmail.com, ou então clica no link aqui na descrição e entra no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem conversinhas muito interessantes por lá. Então é isso, galeras. Até a próxima quinta. Um beijo e ótimo final de semana. Boa terapia, boa perturbação pra vocês.